Continuando os estudos sobre plano cartesiano, falando hoje de polígono no plano. Vamos ver alguns exemplos. Marque os 5 pontos a seguir no plano cartesiano e ligue-os por segmentos de reta, formando o polígono. O ponto A é 2 e 4, o B é menos 3 e 5, o C é menos 4 e menos 2, o D é 0 e menos 3, o E é 4 e menos 1. Aqui eu tenho o plano cartesiano. E aqui eu tenho o ponto A. Lembrando que sempre a primeira coordenada ali é o x e a segunda é o y. Portanto, o x é 2. Quando o x for 2, o y é 4. Vamos marcar esse ponto, ó. Vou andar 2 casinhas aqui até chegar ao 2. Distância de 2, vou subir até o 4. Pegando esse ponto, aqui eu tenho o ponto A. Então, qual que é a ideia aqui? Primeiro você olha para o x, primeira coordenada, marca esse ponto lá, no caso aqui é o 2, marca lá o ponto do y, que é o 4, e vamos ligar esses pontos. Onde eles se interceptam é a nossa coordenada, no caso aqui o ponto A, 2 e 4. O B é menos 3 e 5, vou mandar 3 unidades ali para a esquerda, onde é o eixo x negativo, né, na esquerda, 1, 2 e 3. Vamos subir até o 5. Reta perpendicular ao eixo x. Do 5 eu vou ligar lá esse ponto ao ponto B. O ponto C é menos 4 e menos 2, então vou mandar 4 unidades à esquerda do eixo x. 1, 2, 3 e 4. Vou ligar isso lá no menos 2. Esse é o nosso ponto C. O ponto D é dado por 0 e menos 3. Quando x é 0, eu vou marcar no eixo y. No eixo y, 3 unidades para baixo. Então, aqui está o ponto D. Já o ponto E é 4 menos 1. 4 unidades à direita do eixo x. 1, 2, 3 e 4. E vou fazer ele chegar no menos 1. Portanto, aqui eu tenho o ponto E. Agora, para ligar o polígono, vão ligar esses pontos. Vou ligar o A no B, o B no C, o C no D, o D no E e o E no A. Esse é o nosso polígono. 2. Responda as questões a seguir. Letra A. No eixo das abscissas, que é o eixo x, os valores de x são positivos à direita ou à esquerda do zero. Então, aqui eu tenho o plano cartesiano. À direita do zero aqui, eu tenho os valores positivos de x. E à esquerda eu tenho os valores negativos. Portanto, os valores de x são positivos à direita. Letra B. No eixo das abscissas, o valor de x são negativos à direita ou à esquerda do zero. Como eu já tinha falado para vocês, a direita é positivo e a esquerda do zero é negativo. Então, letra B é esquerda. No eixo das ordenadas, que é o eixo y, os valores de y são positivos acima ou abaixo de zero. Aqui eu tenho o plano, acima de zero eu tenho os valores positivos, você consegue ver isso no plano, e abaixo de zero eu tenho os valores negativos. Então, a resposta aqui é acima. A D, no eixo das ordenadas, os valores de y são negativos acima ou abaixo de zero. Ficou fácil agora. Acima é positivo, a gente já tinha visto, e abaixo é negativo. Então, a resposta da D é abaixo. C. A primeira coordenada de um ponto no plano cartesiano é a sua referência horizontal ou a sua referência vertical, ou seja, é a abscissa ou a sua ordenada. É a abscissa. Primeira coisa que você vai ver para marcar um ponto é o eixo x, que é o nosso eixo horizontal, que é o eixo da abscissa. Por exemplo, ó, eu tenho o ponto A, 2 e 4, sempre a primeira coordenada ali, o 2 é o x e o 4 é o y. Sempre primeiro você olha para o x. F. Qual é o procedimento para marcarmos o ponto P, A e B no plano cartesiano? Aqui eu tenho o plano cartesiano, vamos ver. Primeiro, suponhamos um ponto P, que no caso aqui eu chamei de as coordenadas menos 3 e 4. Primeiro passo, a primeira coordenada deve ser localizada no eixo das abscissas, que é o eixo x. Qual que é a primeira coordenada? Aqui o menos 3. Vamos olhar no plano onde está o menos 3 aqui. Perfeito. Agora, traçamos uma perpendicular ao eixo x, passando pela primeira coordenada. Vamos fazer uma perpendicular ao eixo x,
passando pelo menos 3. Olha só, lindo. Próximo, a segunda coordenada deve ser localizada no eixo das ordenadas, que é o eixo Y. Vamos localizar o 4. Isso. Agora traçamos uma perpendicular ao eixo Y, passando pela segunda coordenada. Perpendicular passando pelo 4. Olha, passou. No encontro das perpendiculares, os eixos X e Y, está o ponto procurado. Então, onde se encontrou aqui, ó, nesse ponto, aqui está o ponto P. Beleza, galerinha? Bem tranquilo, ó, bem detalhado aí. Show de bola. A G. O que devemos fazer para formarmos um polígono cujos vértices são pontos de um plano cartesiano? Vamos lá? Devemos unir esses pontos por segmentos de reta, de forma que os segmentos não se cruzem e só se encontrem em pontos que serão os vértices do polígono. Cada vértice do polígono deve ser a extremidade de 2 segmentos de reta, que são os lados do polígono. Além disso, a figura formada deve ser fechada. H. Para formarmos um polígono, cujos vértices são pontos de um plano cartesiano, podemos ligar esses pontos por segmentos de retas em qualquer ordem? Por quê? Não, pois os segmentos de reta não podem se cruzar. Só podem se encontrar nos pontos que são vértices do polígono. Além da figura formada ser fechada, cada vértice do polígono só pode ser a extremidade de 2 segmentos, que são os lados do polígono. Aí, para formarmos um polígono, cujos vértices são pontos do plano cartesiano, em que ordem esses pontos devem ser ligados por segmento de reta? Não existe uma única ordem. O importante é que as seguintes condições sejam satisfeitas. Primeira condição, os segmentos de reta não podem se cruzar. Só podem se encontrar em pontos que são vértices do polígono. A figura formada tem que ser fechada. E 3. Cada ponto que é vértice do polígono só pode ser extremidade de 2 segmentos de reta, que são os lados do polígono. 3. A professora Joana desenhou um polígono no primeiro quadrante do plano cartesiano, conforme a figura abaixo. Em seguida, solicitou que os alunos realizassem algumas tarefas. Tente responder as perguntas que Joana propôs à turma. Letra A. Quais são as coordenadas dos pontos A, B e C? Olha só, o ponto A, quando x for 2, o y também é 2. O ponto B é 6 e 2. Quando x é 6, o y é 2. E o C, quando x for 2, o y é 5. Está entre 4 e 6 ali, bem no meio é o 5. B. O que acontece se multiplicarmos as coordenadas dos 3 pontos A, B e C pelo número inteiro menos 1? As coordenadas mudam de sinal, todas ficam negativas. Próximo, multiplique, marque os novos pontos no plano cartesiano, ligue-os e pinte o novo polígono formado de amarelo. Se eu multiplicar por menos 1, o que vai acontecer? Vai ficar tudo negativo. Ó. O A vai ser menos 2 e menos 2. Eu chamei de A' para diferenciar do ponto A, tá? Se eu multiplicar o ponto A por menos 1, eu vou ter um novo ponto que eu chamei de A', que ficou tudo negativo, menos 2 e menos 2. O B eu multipliquei por menos 1, obtive um ponto B', que é menos 6 e menos 2. Multipliquei o C por menos 1, obtive C', que é menos 2 e menos 5. Agora eu vou marcar esses pontos aqui. O ponto A, menos 2 para x, menos 2 para y. Esse é o ponto A'. O ponto B' será menos 6 e menos 2. Esse é o B'. O C' será menos 2 e menos 5. Vou ligar esses pontos formando o polígono. Agora, eu vou pintar ele de amarelo. Então, esse é o nosso polígono aí, um novo polígono formado, quando eu multiplico as coordenadas A, B e C por menos 1. Beleza, galerinha? Bem tranquilo, ó. C. O que podemos observar sobre esses dois polígonos, comparando as medidas de seus perímetros, de suas áreas e de suas distâncias em relação à origem do plano cartesiano? Olha só, os dois triângulos são congruentes, ou seja, eles são iguais. Apenas estão em posições diferentes. Então, os dois triângulos são iguais. Com isso, eu chego à conclusão que o
os perímetros e as áreas dos dois triângulos são iguais. E a distância aqui do vértice A e do vértice A' é a mesma em relação à origem. Estão sempre a mesma distância ali em relação à origem, que é o ponto 0 e 0. D. O que acontece se multiplicarmos as coordenadas dos três pontos A, B e C do polígono cinza pelo número inteiro 2? Os valores das coordenadas serão dobradas. O que a gente vai fazer agora? Multiplique, marque os novos pontos no plano cartesiano, ligue-os e pinte o novo polígono de verde. Então, eu tenho as coordenadas A, B e C aqui, repetir elas. Se eu multiplicar a coordenada A por 2, eu vou ter uma nova coordenada que eu chamei de A'. 2 vezes 2 dá 4. Então, a nova coordenada, A' será 4 e 4. Se eu multiplicar a coordenada B por 2, eu vou ter a coordenada B', que é 12 e 4. E se eu multiplicar a coordenada C por 2, vou ter a coordenada C', que é 4 e 10. Vamos ligar esses pontos? 4 e 4, a nossa coordenada A'. Vou ligar o 12 no 4, coordenada B'. Vou ligar o 4 no 10, que é a coordenada C'. Vou ligar esses pontos. Olha só. E agora vou pintar esse polígono de verde. Tá joia? Galerinha, é isso. Grande abraço. Qualquer dúvida, estou à disposição. É só me chamar. Tchau, tchau e até mais.